Shalom e graça, mais uma manhã com reflexão do reino de Deus. Nós fazemos essa reflexão sobre o reino de Deus, a importância de conhecer as doutrinas do reino. São muitas, várias, todas elas caminham através do reino. E hoje nós vamos falar na palavra de Deus, sempre usando a palavra, em Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus capítulo 13, versículos 10 e 11. Mateus 13, 10, 11. Dois versículos no capítulo 13. Diz assim a palavra: os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele, Jesus, respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, amados, guerreiros e guerreiras, o interessante dessa passagem é que Cristo Jesus, o Senhor, ele sempre falava em mistério. Ele falava em mistério no sentido de falar por parábolas. Ele falava de uma maneira que dificilmente, através das parábolas, as pessoas dificilmente entenderiam. Porque era como se fossem assim, vamos botar para hoje, algumas charadas. Entendeu? Tinha que ter o espírito para discernir aquilo ali. Discernir. É igual ler a Bíblia. Você hoje lê a Bíblia. Eu já cansei de ler a Bíblia antes de Jesus me converter, antes de Jesus me chamar, antes de Jesus chegar o dia em que ele transformou a minha vida. Eu lia, mas eu não entendia aquilo. Eu tinha uma Bíblia assim na cabeceira da cama, eu pegava, lia, às vezes gostava de ler até provérbios, porque tinha umas coisas de sabedoria e tal, mas não entendia nada. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, diz a Bíblia, a Constituição do Reino. E aí, aqui Jesus ele falava por parábola. E falava para os discípulos através de parábola. E o pessoal não entendia. O povão não entendia. Aí os discípulos perguntou: por que o senhor fala através de parábola? Eu falei assim: é para vocês entenderem. A vocês foi dado ter conhecimento dos mistérios do reino. Então, o reino de Deus, ele não se revela com facilidade assim, de qualquer maneira. O reino de Deus, ele tem mistérios. Mistérios. E aí, quando você começa a entender os mistérios do reino de Deus, compreender as doutrinas do reino de Deus, como que o reino de Deus funciona, toda a tua vida começa a ficar melhor. Continue buscando, continue procurando entender sobre o reino de Deus. Você vai ver que tudo na tua vida vai melhorar. Porque Jesus disse aqui, a vocês foi dado conhecer os mistérios. O reino de Deus tem mistérios na palavra de Deus. E a gente precisa desvendar os mistérios através da constituição do reino, da palavra. E quando você desvenda, você descobre coisas de tesouros profundos. Amém? Deus abençoe sua vida. Essa palavra para você começar a sentir um gostinho, um desejo de querer conhecer mais ainda sobre o reino de Deus. Tem muito mistério aí para ser revelado dentro dessa palavra maravilhosa de Deus. E a palavra de Deus é para ser revelada. Através do Espírito Santo, ele vai iluminando a nossa mente e a gente vai entendendo melhor. Deus abençoe sua vida. Essa é a reflexão de hoje. Você é um abençoado porque você conhece os segredos do reino, está conhecendo. E aciona aí o sininho, se inscreva e principalmente divulgue, passe para frente para os amigos, para as pessoas conhecerem também mais sobre o reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. É muito importante. Quanto mais você conhece, mais você é feliz. Que o Senhor Jesus lhe abençoe. Amanhã de manhã estaremos aqui, reflexões do reino de Deus. Jesus abençoe. Shalom e graça.